Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, falar no que eu considero um dia de domingo, né? Você que está assistindo na segunda, né? Ontem, você que ainda está assistindo no domingo, aí, madrugada do domingo para segunda, eu considero esse domingo um dia de derrotas dentro e fora de campo para o Botafogo. Perdemos para o Madureira, o time alternativo tomou de 2-0 para o tricolor do subúrbio, para o Madureira, e o jogo foi patético. Sim, realmente um jogo muito fraco do Botafogo, mereceu perder para o Madureira, né? E mostra cada vez mais que não dá para o Botafogo não ter uma comissão de técnica fixa, né? Igual a gente tinha com o Fábio Matias no ano passado. Nos momentos como esse, em que a gente teve aí uma troca de treinador, o Arthur Jorge resolveu sair do clube, enquanto a gente não acha um novo treinador, um processo que a gente já falou aqui diversas vezes que o Botafogo está demorando, que o Botafogo não pode demorar mais de 40 dias para escolher um treinador, minimizaria os erros, a situação, se a gente tivesse aqui uma comissão fixa competente. Pois bem, temos aí a comissão do Carlos Leiria, que está lá neste momento, que é um treinador que chegou para o Sub-20 do Botafogo. A última experiência dele tinha sido Resende, foi muito mal no Resende, não sei o que fez o Botafogo olhar ele como bons olhos para o Sub-20, mas conseguiu contratar ele do Resende mesmo assim, e ele está mostrando aí no profissional que não tem a mínima condição, cara. E a culpa não é só dele não, a culpa é de quem colocou ele lá e quem está permitindo toda essa situação acontecer, tá? Então, não adianta que a gente só bater no Carlos Leiria, tem que bater em quem escolheu ele e quem colocou ele lá também. É importante que se diga isso, né? Então, mais do que o profissional, é a gestão que resolveu colocar ele lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, assim, acho que já falamos aqui da derrota, time alternativo, Campeonato Carioca. Botafogo é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais perdeu nesse início de 2025, são 5 derrotas já. É time alternativo, ok, tem todo o contexto, mas são números que precisam ser falados. De todos os times da Série A, o Botafogo já acumula 5 derrotas na temporada. E com o time principal agora, né, foi um time alternativo hoje, mas com o time principal, o Botafogo ainda não conseguiu demonstrar um bom futebol. E o time principal perdeu a final da Supercopa também para o Flamengo. O torneio que entre o campeão brasileiro enfrentando o campeão da Copa do Brasil. Então vamos lá, assim, eu acho que essa questão dentro de campo já falamos. O Madureira mereceu vencer a partida, o Botafogo fez uma partida muito abaixo do nível. Agora o Botafogo vai pegar o Flamengo no meio de semana e depois vai pegar o clássico contra o Vasco. Então são 2 clássicos aí, o Botafogo vai acabar colocando o time principal desses 2 clássicos. Já começa agora, como eu disse, contra o Flamengo na quarta-feira. Depois tem no final de semana que vem o Vasco da Gama. Vamos ver como é que o Botafogo vai se sair nos clássicos, mas a expectativa não é muito alta, nem com o time principal. Porque com o Carlos Leiria, né, com a falta de trabalho, com a falta de ideias, com a falta de comando, realmente você não consegue fazer algo muito diferente, né? E a gente realmente está aí num momento onde mesmo com o time principal a gente não consegue apresentar nada de bom assim pro restante da temporada. Nada. Parece que os jogos vão se acumulando, derrotas vão se acumulando e assim, não tem algo que a gente pegue e fale assim, pô, isso aqui vai servir lá pra frente, pro restante da temporada. Não tem, cara. Não tem. Não se aproveita nada desse início de ano do Botafogo, não se aproveita nada desse, entre aspas, muito aspas, trabalho que está existindo nesse início de temporada aí, janeiro, fevereiro. Realmente é algo assustador o que está acontecendo aí nesse início de ano de 2025 do Botafogo. E quando eu digo que o Botafogo também perdeu também fora de campo, eu estou falando da situação do Roleiser. A gente trouxe a informação aqui para vocês que o Roleiser estava encaminhado como novo reforço do Botafogo. Isso confirmado por todas as fontes possíveis, fonte do empresário do jogador, fonte muito próxima do jogador, confirmado por pessoas dos bastidores do Botafogo, que chegaram a um acordo de palavra. Depois que a gente soltou a informação aqui, saiu na mídia de Portugal, saiu na mídia da Argentina, saiu no Globoesporte.com aqui no Brasil, saiu em todos os lugares a notícia.
Só que tudo estava dizendo a mesma situação, encaminhado, muito próximo, e que faltava o ok do John Textor. Faltava o sócio do Botafogo que estava em viagem, voltando da Arábia Saudita para a Flórida, virar, participar da reunião e falar assim, ok, pode então assinar e tá liberada a grana aí para poder comprar o Roleiser do Benfica. O que aconteceu? O John Textor simplesmente não deu esse ok, né? Tava voltando de viagem. A situação é que a gente sabe é que ele realmente não tratava o Roleiser como prioridade, que a prioridade dele é o Santiago Rodrigues, e aí muita gente falando assim, Medeiros, mas não faz sentido, se o Roleiser ele joga na ponta direita e o Santiago joga na esquerda, por que é um ou outro? Não sabemos explicar, só sei que o que tinha sido passado pra gente era isso, que era um ou outro, talvez por questões financeiras, por orçamento, né? Eu já tinha falado isso também aqui, e a prioridade acabou sendo o Santiago Rodrigues. Com essa demora do Botafogo, o Roleiser conversou com o Pedro Caixinha, treinador do Santos. O Santos estava ali pronto, só esperando o ok do Roleiser. Esse ok veio, o Santos foi lá, pegou o Roleiser e o Botafogo perdeu a negociação. Então o Botafogo teve sim uma derrota na negociação. Por quê? Porque o Botafogo estava com um pássaro na mão, mas deu prioridade a outro que está voando ainda. O Santiago Rodrigues não tem nada fechado, não tem nada encaminhado com o Santiago Rodrigues. A proposta existe, estão negociando, mas o Botafogo deixou de contratar o Roleiser que estava encaminhado, que estava já tudo acordado, para agora focar na negociação do Santiago Rodrigues, que não está fechada ainda. Pode ser que feche amanhã, pode ser que feche na terça, mas hoje não está fechada ainda. E aí vai negociar ainda salário, tempo de contrato, essas coisas com o Santiago Rodrigues, questões salariais, de luvas, vai negociar com ele isso ainda, não está fechado isso com ele ainda, e não está fechado ainda com o clube também, com o New York City. Né? A proposta está na mesa, os clubes estão conversando. Forma de pagamento, qual o valor que vai ser total, qual o valor fixo, qual o valor de metas e bônus. Estão negociando. Não sabemos ainda se o Santiago Rodrigues vai finalizar positivamente. Mas o que a gente sabe é que o Botafogo perdeu essa negociação do Roleiser porque realmente não tratou como prioridade, mesmo com o aval, né, que o diretoria do Botafogo tinha para poder negociar com o Benfica, negociou, chegou a fechar tudo certinho. John Textor chegou no final e não deu ok, né? Foi isso que aconteceu. Então, assim, muita gente reclamou por quê? Porque a torcida queria que trouxesse o Roleiser, a torcida queria que trouxesse o Santiago Rodrigues, a torcida queria que trouxesse todo mundo. Mas o fato é que o Botafogo está tratando a situação de uma forma diferente do que a torcida está querendo. E o Roleiser não foi tratado como prioridade pelo John Textor e perdemos a negociação. Isso é um fato, acho que todo mundo, né, ficou chateado mais cedo, mas depois que as notícias começaram a sair, o pessoal viu que foi isso mesmo que aconteceu. John Textor não deu ok, tratou de uma forma realmente, né, deixou pra lá e agora tá tentando focar aí no Santiago Rodrigues. Se eu concordo, você vai me perguntar se eu concordo. Eu acho que dá, assim, queria que trouxesse os dois, né? Queria que trouxesse os dois porque eu acho que são posições diferentes, mas se é problema de orçamento, aí a gente vai ter que discutir lado financeiro. Tecnicamente falando, eu preferia que trouxesse os dois. Acho o Roleiser uma boa aposta, acho que ele poderia disputar a posição com o Arthur, ali na ponta direita, e acho que o Santiago Rodrigues é para o outro lado do campo, para disputar a posição com o Matheus Martins, para ser titular, né? Um jogador que joga mais para a esquerda. Mas a avaliação do Botafogo é de outra forma, e a gente, não vou dizer que a gente tem que entender, não vou dizer que a gente tem que entender, a gente pode discordar, a gente pode concordar, mas o Botafogo pensa dessa forma. Tá bom? Então é isso, vamos ver as novidades para amanhã e a gente não aguenta mais em relação a outros assuntos. Por exemplo, treinador. Não tem mais o que falar aqui de treinador. Quero amanhã virar aqui e fazer um vídeo e falar que a gente contratou o treinador. Já faz mais de 40 dias que a gente não só vive aqui fazendo vídeo aqui, falando, tá próximo, fez entrevista, fez não sei o que, avançou, não sei o que. Chegou a hora da gente fazer um vídeo e falar assim, fechou o treinador. Tá todo mundo sem paciência já, cara. São mais de 40 dias. Porra, é inacreditável, cara. Então, assim, vamos acompanhar as notícias amanhã, o que vai sair de notícia pra gente vir aqui. E tomara, cara, que a gente fale logo de notícias finalizadas. Tomara que a gente venha aqui pra falar isso. É muita novela, é muito me disse, é muita amarração,
Tá tudo muito arrastado no Botafogo nesse início de 2025. Nem parece o time que acabou de ser campeão da Libertadores e Brasileiro, né? Pelo amor de Deus, protejam esses jogadores, né? Os jogadores acabaram de ser campeões Brasileiro e Libertadores. Estão fazendo os jogadores passarem por situações vexatórias nesse início de 2025. Já não basta a Supercopa, agora ficar perdendo para time pequeno aqui do Campeonato Carioca. É inacreditável. Jogadores do Botafogo, eu imagino a vontade que eles devem estar de entrar em campo, sabendo que vai, sem treinador, sem comando, enfim, para passar vergonha em Campeonato Carioca, né? Pelo amor de Deus. Vamos acelerar o processo e vamos começar a temporada logo, porque, proteger também a imagem desses jogadores que foram campeões há 2 meses atrás e vivemos um dos melhores momentos das nossas vidas lá na Argentina, na Libertadores e também depois no Newton Santos, sendo campeão brasileiro naquele jogo contra o São Paulo. Beleza? É isso. A gente vai atualizando. Esse domingo foi de derrotas para o Botafogo, dentro e fora de campo. Um abraço.